Você vai perguntar, Márcio, o hipertenso ele pode fazer exercício físico? Ele não só pode quanto deve. Tanto os exercícios de predominância aeróbica, quanto os exercícios de força, né? Só que tem tudo, ele não pode fazer o que a gente chama de apneia. O que é apneia? Você fazer uma força, carregar um peso, ou nessa situação sem que você comentou, fazendo uma força na região torácica. Uma parada de respiração, uma parada respiratória, faz uma força e aí ele pode ter um problema de um rompimento de artéria, alguma coisa do tipo, entendeu? Olha, eu vou ser sincero para você, falou uma coisa que me chamou a atenção e agora a pergunta de leigo. Você falou neuromuscular. O que significa o sistema neuromuscular? São os neurônios ligado do com toda a cérebro. parte muscular. Isso, o neurônio que manda as informações para a musculatura realizar os movimentos. Vou te fazer uma pergunta que surgiu agora, hein? Pergunta Pois de não. leigo, hein? Pergunta de leigo. Pelo amor de Deus, se não quiser responder, não responda. É verdade que no corpo inteiro tem, sei lá, neurônio no coração, neurônio no sistema nervoso, neurônio, enfim, vários lugares no corpo, é verdade isso? Sim, espalhado. Ai, que legal. Espalhado por todas as Não é só no regiões. cérebro, então? Não. Olha que legal, meu. É onde Então, carregam, né, todas as informações. A gente tem um precisa neurônio no das- corpo inteiro, então? A gente precisa das informações chegando em toda a musculatura, né, para desenvolver todo o processo de contração muscular para o nosso movimento, para a nossa caminhada, para a nossa corrida, enfim. Bom, outra pergunta de leigo, agora eu tô ficando fantástico, tá aquecendo o cérebro, né? Você sabe se é possível mapear esses neurônios que estão no corpo humano, espalhado no corpo humano? É possível mapear, não? Eu acredito que sim, Salomão, eu acredito que sim. Porque eu sempre fui desconfiado, assim, eu sempre achei que o cérebro, ele é um grande mentiroso, né? Eu falo, o corpo é uma casca, porque o corpo só tá aí para proteger o cérebro. E você tá lá no Polo Norte, Polo Sul, no meio do frio, as tuas mãos começam a ficar fria. Por quê? Ele tá tirando oxigênio da tua mão, ele quer proteger o cérebro. Então, se tua mão gangrenar, problema da mão, ele quer se proteger. Então eu falo vigarista, eu falo, a mente mente, ela quer se proteger, né? A preguiça seria uma forma de se proteger, né, do cérebro? Também seria. Mas assim, a gente né? precisa realmente, né? A oxigenação cerebral, ela é de extrema importância, né? É bom então, isso, para isso, fazer, isso. para oxigenar, fazer todo Sim. o processo, né? Tá. Neural, né? Sim. Então, assim, da mesma maneira que a gente tem essa grande importância para a questão cardíaca, né? O coração, apesar de ser a bomba que manda o coração para o corpo inteiro, ele também necessita, ele é um músculo que também necessita desse sangue, né? Eu sei que eu vou fazer uma colocação óbvia, quer dizer, o sistema cardiovascular, os exercícios acabam ajudando o coração. Perfeito. O exercício físico, né? Perfeito. Mas assim, ajuda até que ponto, até que limite, na sua visão, o exercício físico é saudável? Porque eu vejo uns atletas aí, ou pelo menos pessoas que se dizem atleta, que rasgam os músculos, rasgam os ossos. Depois os caras têm um problema de saúde aí que não é irreversível. Como é que você entende isso? Então, veja só, né? Ao longo da vida, o que nós vamos Tem que nos ter um ponto de beneficiar. equilíbrio, alguma coisa? Tem que ter um ponto. Nós vamos nos beneficiar do exercício físico regular de maneira moderada, né? Tá. Então, eu já ouvi falar isso com outros profissionais. O que acontece? Quando a gente fala de exercício para o alto rendimento esportivo, né, Sim. o esporte ele não é tão saudável quanto a gente imagina. Né? Isso eu já tô desconfiado há muito tempo, né? Então, o atleta ele é submetido a cargas de treinamento muito grandes, né? Então, acaba passando de alguns limites, Sim. tá? Onde, para nós, pobres mortais, vamos dizer assim, da população, sim. o que a gente precisa fazer é o exercício físico regular, como eu te falei, no quesito de trazer esses benefícios de uma maneira bacana para a sua saúde, né? Então, com equilíbrio, uma atividade moderada, seja a sua caminhada, seja a sua natação, enfim. Só que o organismo humano, ele tem os seus limites. Então, por isso que você vê muitas vezes atletas, obviamente, principalmente em esportes que existem o trauma direto, né? Trauma direto, já ouvi falar Normalmente, disso. né, lesionados e tal, e também essas questões cardíacas, né? E principalmente o atleta que muitas vezes ele tem e não sabe uma doença cardiovascular congênita. E aí, num esforço muito grande, é onde aparece o problema e muitas vezes não há tempo de socorrê-lo, né? Então, onde vem a morte súbita. Quando eu era criança, eu fui atleta, eu fui esportista, eu fazia natação e também pratiquei outras coisas, artes marciais e tal. E eu fazia maratona. Com 15 anos de idade, comecei a fazer maratona aquática,
que eram provas acima de 20 quilômetros nadando. E eu fazia isso com o maior prazer, porque eu gostava, eu treinava para isso. Eu treinava de 2 a 3 horas por dia, 6 dias por semana, 48 semanas por ano. É lógico que não com todo o conhecimento tecnológico que tem hoje em dia, mas eu tinha um professor, o Roberto Rotulo Guerra, que para mim até hoje foi espetacular. Ele cuidava não só da parte física, como a parte emocional, a parte mental, ele conversava. Ele falava, vocês são atletas, vocês precisam se alimentar direito, ter compostura, ter atitude na vida, se respeitarem. Mas acima de tudo eu estou modelando o caráter de vocês. E eu me lembro direitinho, o Guerra realmente, olha, é um cara que realmente eu tenho o maior carinho, admiração e respeito. Eu via ele como um mentor, como meu melhor amigo, como meu irmão mais velho, e muitas vezes eu via como um pai, porque ele realmente é um cara incrível. Eu acho que ele ainda deve estar trabalhando lá em Santos, Roberto Rotulo Guerra, um cara fantástico. Aliás, vou procurar na internet, eu devo ter o telefone dele, porque depois até te passo para você o conhecer, porque realmente ele tem uma história incrível, uma pessoa maravilhosa. E eu me lembro que os atletas, a gente realmente tinha essa coisa de querer fazer mais. Eu me lembro que no começo do ano, que a gente pegava pesado, fazia 1 hora, 1 hora e meia de musculação, mais 1 ou 2 horas de natação por dia. No começo do ano, para a gente pegar força, chegava a treinar 8 km por dia nadando, ou mais. E eu sempre fui meio porra louca, né? Eu gostava de treinar. Só que você falou uma coisa que é importante, que é o ponto de equilíbrio. Sim. Que se você treinar demais, faz mais mal do que bem, né? Muitas vezes sim. E como é que a gente descobre hoje em dia, com a tua expertise, como é que a gente encontra hoje o esportista, o atleta ou simplesmente a pessoa que quer praticar uma atividade física? Como é que a gente vai descobrir o nosso ponto de equilíbrio? Na fisiologia. Com os você. exames, com as avaliações, isso mesmo. Hoje a gente tem dosagens, né, do CPK, sim. Depois de um treinamento, depois de uma competição esportiva, que você consegue dosar o quanto que o atleta está em termos de desgaste. Né? Então tem uma série de fatores, uma série de exames, uma série de acompanhamentos que nós fazemos com o atleta, e dá pra gente descobrir se ele está no limite dele, se ele está ultrapassando alguns limites, que, como você falou, ao invés de trazer algum benefício, vai trazer algo mais maléfico do que benéfico, entendeu? Aliás, eu conheci muito pai, muita mãe, cabecinha. Eu falo cabecinha mesmo, para não ser besta. Que queria que o filho virasse um atleta. Da noite pro dia, eu falei, cara, ele treina 40 minutos por dia. Ele não treina 4 horas por dia. Ele ainda nem tá no nível disso. Você quer que ele seja um atleta? Não, ele tem que ganhar. Para ganhar o quê, rapaz? Para você ter um atleta, no mínimo, cara, no mínimo você levar de 2 a 4 anos para você se tornar um atleta com o devido treinamento, não é? Os caras, foi uma. Você tá com quantos anos, ô Marcos? 44. Então, você é um menino. No meu tempo, isso eu tô falando há 20, 40 anos, o pessoal queria que você competisse em qualquer coisa. Falei, cara, para você criar um atleta que vai para um nível de competição, você tem que fazer um treinamento de base. Eu acho que até no futebol, sim, o pessoal fala muito disso, treinamento de base, né? Sim. Como é que é lidar com essa questão do nervosismo, do hipertenso, do cara que quer fazer uma atividade física a qualquer custo, para ser o melhor naquilo? Como é que ele lida com isso? Essa loucura, cara, isso para mim é uma doença, cara. Então, por isso que nós temos que avaliar todos os indivíduos, tanto da parte física e fisiológica, essa parte emocional, né? Neurológica também. Sim. Então, assim, para tudo tem o seu limite. Como eu acabei de te dizer, o hipertenso, Marcelo, o hipertenso pode fazer exercício físico? Deve, Saulo, deve fazer. Só que o acompanhamento de um profissional da área do esporte, ele é extremamente importante, justamente para que ele não passe dos limites e não venha trazer algum problema grave para a sua saúde, né? Então, quando a gente fala no exercício resistido hoje, que o mais conhecido é a musculação, né? Todo mundo pode e deveria fazer o exercício resistido por idoso, Saulo. O idoso tem uma necessidade imensa de fazer um trabalho resistido. Aí você vai me perguntar, mas então a gente vai colocar um indivíduo de 70, 80 anos numa sala de musculação para ele carregar muita carga? Não.
Tá. É uma pouca quantidade de carga, Sim. com um número maior de repetições, Sim. tá? Para que ele consiga o quê? Melhorar a sua força muscular a ponto de conseguir receber o oxigênio que chega para ela. Eu adoro fazer musculação. Perfeito. Eu tenho um biotipo muito fácil para fazer musculação. Então, e eu tenho muita facilidade de levantar peso. Eu, mesmo hoje com 60 anos, eu carregar um saco de cimento 60 quilos, 50 quilos, para mim é muito fácil. Muito fácil. Levantar um bujão de gás, 2, de boa. Faço isso de boa. No seu caso, por exemplo, eu quando fazia musculação, e eu quero voltar, com certeza eu vou voltar a fazer, se Deus quiser, eu sempre me preocupei mais com a simetria do movimento. Sim. Não com a carga. Eu prefiro fazer com menos carga e um movimento perfeito, com a respiração, com a postura correta, do que aumentar a carga e fazer tudo torto. Perfeito. Tô certo no raciocínio? Sim, perfeitamente. Tá. A ideia, quando a gente faz, veja só, a musculação, né? Você uma com calma, né? Isso, é o exercício mais seguro Sim. que nós temos. Uma pessoa bem acompanhada por um profissional, utilizando equipamento adequado na academia, uma boa Sim. postura, Sim. dificilmente ele vai ter alguma lesão, dificilmente ele vai ter algum problema cardiológico também. Olha que Tá? legal, hein? Desde que, é um hipertenso, eu sei que ele é um hipertenso, eu fiz as avaliações, eu acompanhei todo o histórico médico desse indivíduo, desse aluno, desse paciente. Se eu submeto essa pessoa a uma carga leve, a um trabalho contínuo, adequado, ele vai conseguir ganhar os seus benefícios. O organismo dele vai responder adequadamente a essa carga de exercício. Sim. Ao passo que, se ele fizer uma atividade mais agressiva, uma atividade de uma carga de peso maior, que ele tenha que fazer, de repente, uma apneia, que é a parada de respiração, para poder levantar aquela carga, o que vai acontecer? Ele vai ter graves problemas. Tem que tomar cuidado. Né? Então, é por isso que é importantíssimo o acompanhamento profissional.